Aí galera, tranquilo, na boa? Hoje eu vou falar sobre o livro A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, e devo confessar que é um livro que eu não havia lido antes, porque é um livro que eu, em essência, não concordo e, portanto, fui deixando para depois. Mas ganhei o livro e, portanto, com esse incentivo, pus-me a lê-lo. Pensei em alguns tópicos para condensar tudo aquilo que o livro traz, para que eu possa expressá-lo ali em alguns minutinhos aqui. Pois bem, o livro, cujo título é A Rebelião das Massas, só o título já traz algumas informações. A rebelião, né, como algo violento, como chutar o pau da barraca, né, chuta para cair tudo, né, uma rebelião como as pessoas se reunindo para zerar a história e começar de novo, né? E a ideia de massas, são as massas que se rebelam. Mas quem são essas massas, né? Essas massas são as pessoas pouco qualificadas e que não sabem, não conseguem gerir a si próprias. Então, grupos de pessoas que não sabem gerir a si próprios assumem para si a ideia de gerir a sociedade, fazendo a rebelião, chutando o pau da barraca, né? E fazendo uma transformação geralmente irracional, repentina, tentando zerar a história. Pois bem, dá para imaginar, já que falamos em massas, que há uma que Ortega y Gasset enxerga a sociedade dividindo-a entre a minoria e a maioria, ou as minorias e as maiorias. Ou seja, existem grupos que pensam como massa, né, que são uns iguais aos outros e estes tendem a se rebelar, e existe uma minoria. Essa minoria é uma minoria extremamente é, qualificada, extremamente consciente, crítica, corajosa, e cabe a esta minoria conduzir a massa, né? Conduzir a massa, orientar a massa, para que a sociedade continue se qualificando, né? Essa minoria, ela não é necessariamente violenta, né? Essa maioria, ela vai construindo essa minoria, melhor dizendo, desculpa. Essa minoria vai construindo pelo pelo esforço autoimposto, né? Pelo esforço autoimposto de construir a ciência, de levar a economia, de conduzir a sociedade para caminhos mais qualificados. Diferentemente da massa, que como ela não tem uma visão histórica, não tem uma visão crítica, ela é como uma criança mimada, né? Se não tem os seus desejos atendidos no momento que quer, naquele momento, ela, como qualquer criança, vai chutar os brinquedos, né? E então as massas vão tender a se rebelar, indo contra o que seria racional, o que seria mais qualificado para o desenvolvimento da sociedade. Essas minorias não são a burguesia ou não são os mais ricos. Não, essas minorias são pessoas que assumem para si a responsabilidade de mudança para melhor, qualificando a sociedade, são sujeitos excepcionais. Quando eu estava lendo, eu me lembrei até do Nietzsche, né? Quando ele fala do super-homem, né? Aquela pessoa especial, aquela pessoa forte, né? Pois, claro que Ortega y Gasset não se refere a Nietzsche, mas de certa forma me lembrou, porque essa minoria é quem é corajosa, é forte, é inovadora, são sujeitos que não são uns iguais aos outros, né? Porque são sujeitos livres no sentido de que não precisam agir de acordo
com o que está acontecendo, com aquela moral vigente, com aquela forma de pensar vigente. São pessoas que constroem a ciência, que constroem as tecnologias, são pessoas inventivas e criativas e que principalmente não são pessoas que têm medo. Portanto, elas são instâncias superiores destinadas a orientar a história ou orientar as massas na história. E eu digo na história porque tanto as minorias quanto as maiorias existem jogados na história, jogados na realidade, né? E somente os excepcionais é que conseguem compreender o contexto, compreender a história e escolher os melhores caminhos para a sociedade. Onde fica a democracia neste modelo de minorias e maiorias? Ora, a democracia, primeiro, é a liberdade. Né? Democracia é liberdade liberal. Liberal em que sentido? Liberal no sentido que eu tenho a liberdade de ser eu mesmo. Né? Eu posso criar, eu posso inventar, eu posso não ser dependente do Estado. E, portanto, as massas, que também têm a sua liberdade, mas é uma liberdade interessante, porque a liberdade das massas, essa liberdade democrática, é que elas podem escolher entre grupos das minorias quem vai dirigi-las. Então, elas também são livres, no sentido de que elas, olhando os grupos excepcionais, elas escolhem entre eles quais os mais adequados ao que elas entendem, né, por seus interesses. Elas escolhem destas pessoas quais são mais adequadas. Portanto, então elas exercem também a liberdade, o que não pode acontecer, segundo Ortega y Gasset, porque iria contra uma espécie de lei da física social, de uma lei sociológica, né? Ir contra a lei natural que diz que o excepcional é que deve comandar, que deve orientar, mas não nunca a maioria. Levando em consideração que essas pessoas, que esses grupos excepcionais, eles agem de acordo com uma visão crítica, uma visão histórica crítica, uma visão mais clara da realidade, ela inúmeras vezes ela pode ir ou irá de fato de encontro, vai colidir aos interesses das massas. Portanto, é previsível e é comum que essas massas elas acabem tendendo a, de tempos em tempos, se revoltarem contra estas minorias, pelo fato de que as minorias elas são, vamos dizer assim, um freio de orientação para os desejos incontidos das massas. Elas não se contêm por si só. Podemos então dizer que a maioria é composta do homem-massa, né? Ortega vai trazer essa expressão que é o homem-massa. Quem é o homem-massa? O homem-massa é o homem médio, né? O homem-massa é aquele sujeito que é igual ao outro sujeito. É aquela pessoa que se orgulha a ser mediana. Ela não é nem mais, ela não é nem menos que o outro, ela se espelha no outro. Os seus desejos, ela facilmente encontra no desejo do outro. Esta pessoa, né, massa, ela não tem uma reflexão acima da média, né? E elas se encontram, esse homem massa não se encontra nos meios operários só, não se encontra nos meios mais humildes só. Poderá ser encontrado
em todo e em qualquer lugar dessa sociedade. Portanto, não é uma questão de classe. E aqui é interessante, Ortega y Gasset não vai falar numa questão de classe. A classe X é composta por homem massa, a classe Y por esses sujeitos excepcionais. Não, esses sujeitos estão por aí. Só que uns são maioria e outros são minorias. Alguns são mais qualificados e outros menos qualificados. Alguns são orientadores, outros devem ser orientados. E este homem massa, que portanto é a maioria, ele é um sujeito que não construiu a história. Ele é um sujeito que, pela sua irreflexão, ele é um sujeito, por exemplo, que não pensou as leis, não pensou os direitos humanos, não pensou as normas que regem os países, mas ele usufrui dessas normas, mesmo sem tê-las construído. Ou seja, ele não sofreu as agruras que as minorias sofreram para construir a norma, para entender, compreender e aplicar a norma. Sem ter esse sofrimento, ele só quer, o homem massa, as benesses. É como se ele nunca tivesse queimado os dedos para fazer um doce, né? Para aprender a fazer o doce, mas ele quer o doce. Então, ele, por viver num mundo já desenvolvido, civilizado, um mundo altamente produtivo e promissor, ele parte como se não houvesse história para trás, ele parte do bom para adiante, ele parte do prazer para adiante. Então ele não construiu nada, mas ele quer usufruir de tudo. Então ele não se esforça por ser merecedor. Este homem massa, ele é como aquele herdeiro, né, que recebe toda a fortuna dos seus pais sem ter feito nada por merecer. Então ele gasta, ele usa toda a riqueza desta herança em desfavor da história dos seus pais, mas para a sua satisfação, e portanto ele consome, né, e tudo que tem, e ainda consome, e vai dizer, mas a culpa disto está nos meus antecessores, nunca em mim. Ou a culpa está no Estado, porque o Estado tem que me dar, né? Esse Estado que eu não construí, esse Estado que eu não pensei, esse Estado que eu nunca participei, esse é um Estado que é uma espécie de pai bondoso, deve me dar as coisas, diz o homem massa, porque todos pedem, porque todos querem, e desde que eu existo sempre houve essas benesses e eu as quero para mim, e não suporto quem diga que não está disponível para mim estas benesses. Esquecem que essas benesses, essas maravilhas, são fruto das dores e do sofrimento das minorias. Vejam como é triste ser uma minoria, segundo Ortega y Gasset, como é terrível se autodisciplinar. Eu, minoria, me autodisciplino, eu trago para mim, porque quero, o sofrimento de reger a história, de produzir mais e melhor sempre. Eu exijo de mim, como minoria que sou, sempre mais e mais e mais para o benefício da sociedade. Portanto, a minha vida como minoria é muito difícil e eu tenho que conviver com a maioria, que é aqueles que tudo querem, mas que não dão nada em troca. Inclusive, Ortega chega a dizer que a hiperdemocracia ela acontece quando esta maioria consegue eleger um governo dos seus. Ou seja, um homem massa se elege, um homem massa passa a governar um país e, portanto, ele começa a agir de acordo e na dependência dos seus iguais, das massas, e, portanto, ele começa a distribuir prazeres, distribuir benesses, distribuir tudo que o Estado tem, sem preocupação
com manter o Estado, manter a estrutura do Estado, sem pensar no financiamento do Estado. Ele percebe que só está lá porque está a serviço da maioria, uma maioria que não pensa historicamente, uma maioria que quer satisfazer as suas necessidades, e ele percebe que ele só se manterá lá se mantiver subserviente a esse desejo infantil de tudo ter e de tudo consumir, de tudo ganhar pronto. A massa é capaz de dizer: o Estado sou eu, comenta o autor, né? O Estado sou eu. Se ela consegue, então, colocar alguém, seu representante, no Estado, ela vai exigir tudo o mais rápido possível e o que tiver de mais prazeroso. Portanto, as massas, elas são violentas. Elas são violentas porque quando elas se rebelam, porque querem e não conseguem ter a tudo que quer, tudo aquilo que querem na proporção e na velocidade que querem, elas como que cortam a história. Elas zeram, elas querem pegar aquele estado, destruir o que tem para trás e construir do zero para frente. Ou seja, não tem condições de melhorar o que existe, de se esforçar para qualificar o que tem, desenvolver o que está ali disponível. Tentam zerar, destruir, chutar tudo, quebrar tudo e começar do zero. Sempre um eterno começar do zero. Então as massas, elas são perigosas justamente porque elas não sabem o que é bom para elas mesmas, como eu disse antes, como uma criança. Percebam que é evidente a minha resistência ao ler esse livro, por causa desta visão que o autor tem, que coloca alguém, grupos, eu não diria numa servidão como escravos, mas algumas, várias, muitas, inúmeras pessoas, né, a maioria, submissas a uma minoria, numa aristocracia. Todo o livro ele fala muito mais nas massas, de quem são as massas, do que quem são as minorias. E eu concluo que ele fala mais das massas porque ele pega todas as mazelas que ele tem, que eu tenho, que todos nós temos, todas as mazelas intelectuais, todas as mazelas de compreensão de mundo, né? As multiplica, as potencializa e diz: tudo isso é deles, das massas. E quando ele vai falar das minorias, ou seja, as qualidades que ele acredita que tem, as qualidades que eu acredito que tem, ele as potencializa também, mas não consegue falar muito tempo sobre isso, né? Porque na verdade é muito mais real, palpável os equívocos históricos, né? As dificuldades que enfrentamos, do que apontar qualidades que resolveriam esses problemas que seriam de algumas minorias. Então ele diz: não é exatamente o nobre, não é exatamente o burguês, não é aqui, não é ali, é o liberal, é o sujeito excepcional, é o sujeito de espírito nobre, né? Mas ele não consegue fazer identificação, porque é evidente que é uma abstração, e se ele começasse a tentar explicar mais na prática, mais junto ao chão, ele teria que resolver as questões do tipo a pobreza, a miséria, né? A dificuldade das pessoas no dia a dia, e aí as facilidades que uns têm, as dificuldades que os outros têm, e portanto é provável que esse pensamento, essa leitura do mundo seria fatalmente atingida pela realidade. Então ele precisa abstrair e falar sempre num nível teórico, e daí porque os liberais gostam desse livro, né? Mas acredito que tenham dificuldade de defendê-lo na prática. Abraço e até a próxima.